Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começando mais um Check-up Podcast, sempre com muitas informações especiais para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida. E a nossa entrevistada de hoje tem tudo a ver com isso, porque ela é expert em qualidade de vida, em deixar a pessoa mais saudável, mais leve, mais feliz consigo mesma em todas as áreas, né? Inclusive na espiritual. Ela é demais, sou fã dela. Ela é médica, esposa do Paulo, o doutor em investimentos, mãe das princesas Sara e Letícia e amante do estilo de vida saudável, que tem o propósito de levar qualidade de vida para as pessoas através desse olhar integral. Estou falando da doutora Clarissa Aguiar. Tudo bem, querida? Tudo bem, Natália. Prazer estar aqui com você para a gente conversar sobre saúde, que eu respiro esse assunto tanto na minha casa quanto na minha clínica. Pois é, te acompanho sempre. Acho os vídeos incríveis. Você está sempre ali respondendo as perguntas, acompanhando todo mundo e a agenda é cheia. Eu sei que você começou com tudo, né? 2024. Quase com que a gente certeza. não consegue essa entrevista. Foi difícil, tive que falar com o gestor. Quem resolve tudo para conseguir um encaixe na agenda e, enfim, estamos aqui. É o Gabriel. Gabriel, beijo, Gabriel. Ó, deu certo. Então, muito bem-vinda. Tenho certeza que se você ficar aí até o final, você vai levar pérolas para sua vida, né? Muitos insights. Informação é tudo. É tudo. Não é isso, doutora Clarice? E você está vendo isso? Sim. Nesse dia a dia aí de tantas postagens, né? Porque as redes sociais mudaram muito. Ela a realidade veio. do médico também, médico-paciente, né, Clarissa? Com certeza, porque agora o paciente ele tem mais domínio dos assuntos. Então, ele não é mais o leigo. Não é mais aquele que procura a gente no consultório e aceita simplesmente o que a gente fala. Não, ele discute, ele debate, ele sabe sobre um lançamento de um produto novo, ele quer debater e ele quer ser envolvido dentro do tratamento. Isso é maravilhoso. Tem gente que acha isso ruim, né? Porque às vezes acha que está interferindo na sua conduta. Quando na verdade não, ele está ali se envolvendo, ele faz parte agora do tratamento. Porque ele entende o que ele está fazendo, ele sabe o que ele precisa, ele já está antenado no assunto. Então informação é tudo. Eu sei que você fala de muitos assuntos, tem alguns assuntos que você fala mais, né? Que daqui a pouco a gente vai falar. Reposição hormonal, libido, vou falar sobre tudo. Viver com energia, disposição, sono. Mas esses são os assuntos mesmo principais. As pessoas... Eu vejo que você fala muito sobre a relação de alimentos e fertilidade, também, né? Tem ajudado as mulheres a engravidar. Com certeza. Quase são 80, muitos depoimentos. E eu digo assim, ó, 80% das pacientes em 6 meses conseguem engravidar quando buscam ajuda, né? E a gente vai lá atrás, não só da alimentação, que é básico, é fundamental, mas a mudança de estilo de vida como um todo. E muitas vezes existe uma peça naquele quebra-cabeça que está faltando para encaixar e tudo dá certo. E hoje a gente vê tantas mulheres, né, tantos casais que estão aí tentando engravidar há anos e não conseguem, né? E a gente muitas vezes ajusta ali um ferro, ajusta uma vitamina D, melhora ali um metal pesado, uma inflamação que seja, ajusta a dieta, melhora o estilo de vida e essa mulher engravida naturalmente. Então é um assunto que eu realmente tenho muito interesse por ver a eficácia dos tratamentos. Então e eu falo para os meus pacientes, eu adoro quando meus pacientes emagrecem, quando melhoram o sono, quando melhoram o libido, mas quando eles chegam dizendo assim, engravidei, pra mim, não tem preço, é o melhor que eu posso escutar, porque realmente é um sonho, né? Então assim, eu sei que pra todo mundo também é um sonho ter um corpo maravilhoso, dormir bem, ter um intestino que funciona, mas ser mãe, como eu sou, eu sei que é algo que a gente não tem nem como medir, né? Então quando eu vejo alguém realizar o sonho de conseguir engravidar, que é um sonho que a pessoa vem muitas vezes há anos tentando, lutando, sofrendo, batalhando atrás disso, quando ela conquista, pra mim é uma das melhores conquistas. E ela vai e essa pessoa vai antes pra você ou depois de já ter feito tratamentos? Como é que é? Qual é o padrão? Nos dois casos. Então, assim, inicialmente, quando eu sou formada há quase 10 anos, né? Então, quando eu comecei no consultório, que eu focava muito mais em emagrecimento, né? E eu fui mãe e comecei a falar um pouco sobre suplementação na gestação e os cuidados antes de engravidar, eu comecei a receber primeiro mulheres que já estavam tentando há muito tempo engravidar. E aí elas já tinham tentado muitas vezes tratamentos, fertilizações in vitro, né? Já tinham tido perdas gestacionais. Então, no começo,
eu comecei a receber esse público, que era o público que já estava desesperado. Então ali ela chegava pra mim naquela sensação, é minha última tentativa. Quantas vezes eu escutei isso? É minha última tentativa, é a minha última chance, senão eu vou desistir de ser mãe. Várias vezes eu escutei isso. Então, no começo, eu recebia mais esse tipo de público, porque eles ainda tinham um desconhecimento da importância de se preparar para engravidar. A partir do momento que eu comecei a receber esse público e eu comecei a estudar mais sobre esse assunto e eu comecei a falar mais na internet, e aí volta para o que a gente falou no começo do podcast, a informação ela é fundamental. Então, quando a gente começa a dar informação e as pessoas detêm o conhecimento, elas começam a buscar mais ajuda em assuntos que elas desconheciam até então. Então, eu comecei a receber mulheres agora que querem se preparar para engravidar. Então, elas já vão pensando assim, olha, no final do ano eu vou liberar para engravidar e eu queria me preparar, eu quero ver minha suplementação, eu quero preparar o aquário para botar o meu peixinho lá dentro, limpar o aquário, né? E aí hoje eu recebo também muito desse de preparo. Não só a mulher que já vem tentando. Emagrecer, que eu vi um vídeo teu, né? Com certeza. Emagrecer, né? A questão de vitaminas, tudo. E isso ajuda mesmo no processo do engravidar. Com certeza, porque uma mulher que está acima do peso, quanto mais gordura a gente tem no corpo, Natália, mais a gente está inflamado. Então a gordura, aquela célulazinha adiposa, que é uma célula amarela, libera produtos de inflamação. Então imagina que você leva um corte, né? Você tem um processo de inflamação ali, até que o corpo cicatrize aquilo e resolva. Agora imagina se você leva um corte todos os dias. Todos os dias você está cortando naquele mesmo local. Então, aquele processo de inflamação, ele se torna sistêmico. Ou seja, ele se espalha pelo corpo. Então, essa inflamação crônica que a gente vem vendo, pelo estilo de vida mesmo. As pessoas, elas não bebem mais água. Elas se alimentam pessimamente. Muitas vezes, elas comem andando no meio da rua, não mastigam o alimento, engole, come qualquer tipo de comida. Fast foods, junk foods, né? Que são os alimentos ali refinados, ultraprocessados, muito açúcar, muita farinha. As pessoas não dormem bem, porque elas não priorizam mais sono. Quantas vezes a gente vê as pessoas ficando até altas horas no celular? 11 horas da manhã, meia-noite, 1 hora, é no telefone, é na televisão, assistindo muito tempo, né, até muito tarde. Então, as pessoas não cultivam nem os bons pensamentos. A gente vive uma vida estressante. Né? Então, assim, é o medo, é conta para pagar, é o medo de não dar conta, é ansiedade, é depressão. O filho, não vou ter como pagar as contas, não tenho como pagar sustentar. Conta. Então, tudo isso interfere, né? Interfere completamente. Então, isso gera um processo de inflamação no nosso corpo. Então, o nosso corpo ele não está feito para passar por momentos de estresse cronicamente. Ele está feito para passar por situações de estresse agudo. Então, você está aqui e você sofreu um assalto. Deus me livre, você sofreu um assalto. Você passou por um estresse agudo, o corpo está adaptado a isso. Aí ele produz adrenalina, produz cortisol, que são hormônios, né, importantes para o estresse. Agora, se você passa constantemente, todo dia, você estressa o seu corpo, através de tudo isso que a gente falou, não só a parte emocional, mas a parte física, né, de estilo de vida, esse estresse crônico gera inflamação. E a inflamação ela é o problema hoje da humanidade. Todas as doenças, Natália, começam com a inflamação. Todas. Câncer, diabetes, infarto, AVC, hipertensão, doença autoimune, obesidade, pode a lista inteira. Então, a gente pegou agora uma era, né? A gente veio de uma pandemia. Quais foram as pessoas que mais morreram nessa pandemia? Os pacientes que estavam inflamados. Né? Então, às vezes, assim, a obesidade é um processo de inflamação, mas a gente vê pessoas novas também tendo problema, porque são pessoas que estão inflamadas. E nessa consulta inicial, vocês conseguem verificar tudo isso, né? É bem detalhado. Prepara a água aqui, produção, que a mulher toma muita água. Há toda essa conversa, quando essa mulher chega ao consultório, né? Para você até, que é uma das suas características, de atender no contexto geral. Sim. Né? Então, assim, obrigada. Desde que ela chega, seja a paciente que quer engravidar, seja a mulher que está na menopausa, está tratando a menopausa, ou a mulher que está ali com queda de libido, enfim, qualquer alteração que seja, o primeiro momento que a paciente entra no consultório, o meu foco é escuta ativa. O que é escuta ativa? Fecha a boca e escuta o que a paciente tem para falar. Porque às vezes a gente quer tanto perguntar e induzir alguma coisa que a gente perde alguns pontos, assim, detalhes da consulta. Então é escutar. É a minha 1 hora escutando. Escuta. Tudo que aquela paciente tem para falar. Depois que ela fala o que a motivou a ir ali na consulta,
Porque isso é até um detalhe importante de falar. Às vezes ela chega dando um motivo, mas que no fundo não é aquele motivo. Eu vou dar um exemplo de uma paciente. Ela chegou falando, não, é porque eu quero emagrecer. Tá, eu vim aqui porque eu quero emagrecer, porque eu quero ficar magra. Certo, mas por que você quer ficar magra? Não, porque eu quero ficar saudável, eu quero ficar magra. Tudo bem. No decorrer da consulta, a gente foi entendendo que ela estava com situação dentro do casamento dela, ao ponto que o marido já estava cobrando isso dela. Que ela estava acima do peso, que ela não queria mais colocar um biquíni. E aí ela começa a ficar com a libido alterada, não quer mais namorar porque tá com vergonha, só quer namorar com tudo apagado. E aí isso começa a criar um constrangimento dentro de um casamento. Então ela tava ali no fundo, porque ela queria resgatar o casamento dela. E não porque ela queria emagrecer. Né? Então a gente vai entendendo a fundo qual é a real necessidade daquela pessoa. E aí, quando a pessoa vem com todas as demandas e ela fala tudo que precisa falar, eu vou investigar especificamente. Aí eu vou, como eu faço a medicina integrativa, né? Então eu vou sabendo de tudo, desde foco, memória, concentração, eu digo que é o check-up da cabeça aos pés, né? Então vai, cabeça, como é que tá o humor? Sintomas, né? É feliz, é triste, tem um humor mais deprimido, é mais ansiosa, como é que tá a memória, pensamento, foco, tudo isso eu vou perguntando. Parte de infecção, se adoece com facilidade, sono, que horas dorme, que horas acorda, se dorme a noite toda, intestino, se funciona bem, se não funciona, se usa medicamento, se não usa, e por aí vai. E aí a gente vai investigando. Uma anamnese bem... É um check-up. Check-up. É um check-up. Agora eu quero falar sobre tudo isso. Vou falar daqui a pouco sobre libido, sobre reposição hormonal, sono. Quero falar sobre esse cansaço, porque eu sinto muito isso, sabe? Eu passo o dia com muito sono, já acordo cansada, né? Vou falar sobre tudo isso daqui a pouco, cansaço. Mas ainda voltando pra gravidez. Então, a maior parte dessas mulheres que não engravidam é por conta da alimentação. Não só isso, existem várias doenças no nosso meio. Endometriose é uma delas, né? Endometriose, síndrome dos ovários policísticos. Não, tudo bem, a gente sabe que tem todos esses fatores, mas quando você estilo consegue, de vida, quando você consegue fazer essa mulher engravidar através, né, da mudança de estilo de vida, as principais causas são essas: a alimentação, sedentarismo, obesidade, deficiência nutricional. Uma mulher com anemia, o corpo não tem interesse nenhum de fazer ela engravidar, porque é um risco pro teu corpo engravidar com anemia. E muitas vezes são coisas simples de resolver. Só hábito. Simples de resolver. Ou uma suplementação, uma reposição de um nutriente, uma vitamina D, se expor ao sol. Tão fácil, a gente mora aqui no Nordeste, então a gente tem um sol ali pra gente. Exposição solar, suplementação, são itens que a gente vai equilibrando, né? Ali é uma balança, a gente vai ali equilibrando pra deixar ela no seu estado normal, porque toda mulher é fértil. E já são muitos bebês? A tia Clarissa já tem muitos sobrinhos, afilhados. É como diz uma professora minha, eu sou pediatra de feto, né? Porque eu cuido dos bebezinhos ainda quando eles nem pensavam em estar ali na barriga das mães. E é lindo, é uma missão. Eu amo. Me brilha os olhos. Me brilha os olhos. É um amor, a paixão. É igual o meu projeto Quero Casar. Quando a mulher vai casar, aí que vem os filhos, aí já vem a tia Natália. Sim. Sei muito bem como é. E realmente deixa a gente muito feliz, né? Porque é a missão. É a missão divina. Então, há essa resposta bem positiva das mulheres e tem muito boca a boca, né? Como você falou. Sim. Uma vai falando para outra e vão vendo os resultados. E acaba que essa mulher não só engravida, mas ganha uma nova vida. Uma nova vida. Tem uma gestação saudável, tem um pós-parto saudável. Os filhos, normalmente, a gente vai ter uma diminuição do risco das doenças, né? Então, é uma infância com menos infecções, com menos doenças. Então, o preparo pré-concepção, ele muda a vida, não só da mãe, mas como do bebê também. E quando acontece da pessoa não engravidar, você faz uma indicação, se você Sim, sente sem que dúvidas. Eu tenho já alguns parceiros, ginecologistas parceiros meus, que a gente trabalha em conjunto, sempre. Se precisar qualquer intervenção ginecologista, com certeza. Muito a gente bem. faz sempre esse encaminhamento. Você ia fazer um complemento aí. Esqueceu. Daqui a pouco lembra. Eu já lembro. Falando de libido, as mulheres estão sem libido? Olha, Complicado, né? Isso aí. não só as mulheres, os homens também. Sério? Seríssimo. Tenho visto cada vez mais. Antigamente, no meu consultório, a maioria que se queixava de queda de libido eram mulheres. Mas hoje,
os homens têm aumentado muito as queixas de queda de libido. Isso vai muito por conta do estresse. Né? Então, o estresse no homem ele é um dos fatores primordiais para a queda de libido. E a gente tem visto uma queda de testosterona nos homens, por conta da obesidade e do estresse. Mas em mulheres já sempre foi um dos principais gargalos, né? Então, quantas mulheres a gente, até em roda de conversa com os amigos, né? Elas contam que se escondem do marido, inventam dor de cabeça, enfim, demora para deitar. A mulher é muito emocional, né? A mulher é muito emotiva, então somatiza muitas coisas, aí vem muita a questão da mente. E é o que eu falo. Já falei no Instagram, deu uma repercussão enorme. Eu falo, olha, a libido da mulher, ela começa no café da manhã. Homens, vocês precisam ficar atentos. Aquele bom dia do café da manhã, aquele abraço pela manhã. À noite. À noite. Não adianta pela manhã começar sendo grosso, não dar atenção, ao longo do dia não mandar uma mensagem, à noite querer namorar. Então, a libido da mulher, ela é emocional, ela é racional. Então, ela é multifatorial, ela envolve não só hormônio, né? Muita gente pensa, libido é testosterona. Não só, né? Libido é a disposição que a mulher tá, é como é que tá esse emocional, como é que tá o relacionamento. Então, envolve muito. O homem, ele é visual, ele é carnal. Então, o homem, ele pode estar com todos os problemas, na grande maioria. A mulher pode ter passado o dia de TPM, mas no final do dia ele quer namorar, né? Porque ele é muito carnal. Então, existe essa diferença. E é importante o homem entender essa diferença, né? E a própria mulher, para que ela explique isso pro parceiro. Olha, é assim que funciona comigo. Não adianta, tem que me agradar ao longo do dia se quiser que eu lhe agrade à noite. Aí entra nesse mesmo contexto. Você escuta, às vezes é só uma conversa, alguma mudança de postura, ou às vezes tem que entrar com uma reposição hormonal. Medicamento, alguma coisa assim. Isso, porque assim, você me falou até de que íamos falar sobre uma indisposição. Vou te falar, Natália, tá muito interligada a indisposição com a libido. Por quê? Porque a libido, uma das causas dela pode ser a deficiência de testosterona, que é aquele hormônio que muita gente acha que é um hormônio masculino, quando na verdade ele tem também nas mulheres, né? Só que em menor quantidade. Mas é um hormônio muito importante para ânimo, para disposição. Então imagina, se essa mulher ela tem uma testosterona baixa, ela vai estar indisposta e ela vai estar com queda de libido. Então ela tem os dois, ela vive os dois. Existem também outras condições, como por exemplo o hipotiroidismo, que é aquela diminuição da função dos hormônios da tireoide. E aí, se essa mulher tem um hipotiroidismo, ela também tem cansaço, ela também tem queda de libido, tá? Se ela tem uma deficiência nutricional, uma anemia, e olha que eu tenho visto muitas mulheres com a ferritina, que é o estoque do ferro, baixíssimos. Essa semana eu atendi uma com nível 4, quando que o ideal é entre 70 e 150. Ela tava com 4 de ferritina. Não tem como uma mulher com uma ferritina de 4 ter energia e disposição para namorar. Ela não quer nem procriar, é natureza. Por que a natureza do nosso corpo vai nos dar libido? Com a intenção da procriação. Apesar de acabar não tendo esse fim, muitas vezes acaba não sendo esse fim, mas a indicação da natureza de relação sexual é a procriação. Então, a natureza não vai querer que você tenha uma procriação se o seu corpo não está bem. Então, se você não tem hormônio, se você não tem ferro, né, se você não dorme. Então, às vezes, uma mudança do estilo de vida associada a uma terapia como a reposição hormonal ou uma suplementação de nutrientes resolve. Então, eu explico, às vezes... Um exame de sangue para ver isso, né? Simples. Então, às vezes eu explico. Às vezes a mulher chega assim e fala, eu quero testosterona. Aí eu explico, olha, não é assim. Porque às vezes nem é a testosterona. As pessoas resumiram a isso e nem é. E às vezes até é, mas não é só ela. A mulher às vezes vem com a tireoide que não está interessante, ela tem outras queixas, tem uma queda de cabelo, tem uma constipação, intestino preso, que pode ser da tireoide, e ela tem uma testosterona baixa. Eu tenho que fazer o quê? Tratar os dois. Não é só repor a testosterona. Então, as mulheres que te procuram lá no consultório estão felizes porque estão engravidando e os maridos estão felizes porque as esposas estão voltando a ter libido. É sobre isso. Ou seja, está todo mundo feliz quando procura a doutora Clarissa. O importante é todo isso. Todo mundo está satisfeito. E a ideia que eu falo é essa, eu ajudo pessoas a terem qualidade de vida. Por isso, entendendo que está tudo interligado. Tudo realmente interligado. Tá. Uma coisa vai estar ligada à outra. Exatamente. Né? Não tem como eu consertar aqui se eu não consertar aqui. E para os homens a mesma coisa. Mesma coisa. Exame de sangue, ver se está tudo ok, como é que estão as taxas. Tratar a inflamação, tratar os hormônios. Obesidade, perfeito, sono. repor vitaminas, melhorar a qualidade de vida, mudar o estilo de vida, né? É a nova maneira de viver. Não adianta a gente como eu falo, não adianta a gente querer sobreviver. A gente tem que viver.
E quantas pessoas não vêm sobrevivendo? Acordam cansadas, passam um dia cansadas, não tem libido, o intestino não funciona, estão ganhando peso. As pessoas muitas vezes elas estão tentando sobreviver, elas se esforçam para levantar da cama. E a pessoa fica triste, não consegue ter alegria, né? Porque já acorda cansada. É o que eu ia te dizer, muitas vezes acontece comigo. Acordo cansada, tenho 3 filhos, durmo muito tarde, não me alimento tão bem. Ai, meu Deus. Tô ao vivo. Natália, eu estou acostumada. Eu escuto isso todos os dias. É o que eu mais escuto. Pensei que eu tava no consultório. Não, é o que eu mais escuto. É um podcast, mas... Então, assim, mas meta 2024. Preciso me alimentar melhor. Preciso malhar mais, até porque eu tenho um marido maravilhoso, atleta, jogador, né? E eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para algumas pacientes minhas. Você morreria pelos seus 3 filhos? Sim. E você é capaz de querer viver por eles? Total. Pois é. Então, começa a mudar de hoje. Decisão. Poder da decisão. Então, eu falei, meta 2024. Malhar, se alimentar melhor, né? Fazer tudo isso. Viva se não for... Às vezes a gente não quer fazer pela gente. Porque a gente tem tantos compromissos que a gente não quer fazer pela gente. Faça pelos seus filhos. Não, e desculpa a gente sempre vai ter, né? Porque realmente é puxado. É lógico. Tanto que a gente trabalha, 3 filhos. E eu sempre digo que eu durmo muito tarde também, porque eu coloco os 3 para dormir. A gente coloca os 3, eles estudam à tarde, então eles dormem um pouco mais tarde. Então, são tem várias coisas. Todo o contexto, né? Tá. Existe todo esse contexto. Mas, no meu caso, é uma revisão geral, trocar. Na verdade... tem que trocar o carro, não é só as peças, não. E eu falo, por isso que dentro dessa medicina integrativa, né, que você olha o ser humano como um todo, dentro da consulta, eu pergunto sobre a família. Porque eu tenho que integrar, eu tenho que entender a sua rotina. Então, se você me fala que seus filhos estudam à tarde, você já tem um horário diferente para colocá-los para dormir. Não adianta me chamar... Lá em casa eu já coloco minhas filhas para dormir 7, 7h30. Oh, 8 horas elas já estão dormindo. Então eu tenho disponível, eu durmo às 10. Então eu tenho de 8 às 10 para estudar e ficar com meu marido. Então assim, é o meu momento, né? Mas a sua realidade é outra. E aí a gente tem que adaptar para dentro da sua realidade. Por isso que é importante a gente entender a rotina. O contexto todo. O contexto. Aquela história de que o pessoal fala assim, é muito igual, né? Que as pessoas querem pegar a dieta do outro, pegar a prescrição do outro. Realmente é muito individual, porque cada um tem a sua individualidade. Tem gente que funciona melhor para treinar pela manhã, tem gente que funciona melhor à tarde. Tem gente que consegue tomar suplemento, tem gente que detesta comprimido. Na verdade, eu tô esperando o bichinho que pica a gente da academia. Sim. Ele nunca me picou. Eu vou te falar que ele não existe, Natália. Eu vou te contar, eu vou te dar essa péssima notícia. Ele não existe. E eu falo, gente, olha, força de vontade não existe. As pessoas vêm com a ideia assim, eu vou ter força de vontade para treinar em 2024. Gente, não existe força de vontade. Existe a motivação, que é o que te move à ação, né? Então existe a dor. Encontra a dor, olha pra ela todos os dias e vai. E disciplina. Porque força de vontade pode ter um dia, mas no outro dia não vai ter. E encontrar também o melhor momento. Porque não adianta me chamar pra malhar às 5 da manhã. Tá, né? Aí não adianta. Mulher dorme 8, no máximo 10. 10 horas. Então 5 tá de pé, doutora Clarissa. 5 horas, 5h15. É onde é que eu encontro a doutora Clarissa, às 5 da manhã. 5h30? É na beira-mar, na academia. Todo dia? Na academia? A gente tenta, Meu né? Deus, Nem que sempre. inspiração. Nem sempre. Mas a gente tenta. Mas é decisão, né? Precisamos decidir. Você precisa decidir melhorar a sua vida. E esse começo de ano é muito importante, né? Essa virada de ano. Ela dá uma nova empolgada. Né? Empolgada. É um dia normal, mas é a um dia normal, mas ela dá uma certa empolgada e você tem que aproveitar essa empolgada para criar suas metas e cumpri-las. Isso aí. E o emagrecer vem nesse processo todo, porque com certeza as pessoas te buscam muito para isso, né? Doutora Clarissa. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muito Ozempic, de, muita medicação, que todo mundo quer tudo muito rápido e muito fácil. Então, normalmente o motivo que faz a pessoa ir lá emagrecer? Isso, assim, no começo, assim que eu comecei o consultório, eu só falava de emagrecimento, né? Então, meu foco sempre foi muito em emagrecimento, através da mudança do estilo de vida. Hoje eu tenho diversificado mais, apesar de ser o meu maior público emagrecimento. Por quê, Natália? Todo paciente que quer buscar tratar qualquer coisa, ele tem que passar antes pelo emagrecimento. Se você quer melhorar a libido,
você tem que emagrecer. Você quer melhorar seu sono? Você tem que emagrecer. Você quer engravidar? Você tem que emagrecer. Então, estar num peso saudável, ele é pré-requisito básico para a saúde. E não existe obesidade saudável. Não existe. Então, aquela história de que o paciente chega, eu tenho obesidade, mas eu sou super saudável, meus exames estão ótimos. Negativo. Pode procurar. Porque na maioria das vezes ele faz os exames básicos. Glicemia, colesterol, mas não faz marcador de inflamação. E como a gente falou aqui, inflamação é o que mata. Né? O que você acha do Ozempic, dessa onda toda, então, desses vamos para a remédios? medicação, né? Quem trabalha com emagrecimento, com o meu trabalho, a gente sempre vai lançar mão, em alguns momentos, do uso de medicações, tá? Porque existe o custo-benefício. Existem pacientes que realmente têm maior risco estarem obesos do que usarem a medicação. Outros não. E a grande questão do medicamento, eu sou sempre a favor da escolha de acordo com cada paciente, a individualidade. O grande problema é porque, como a venda desses medicamentos, da grande maioria deles, é sem receita, as pessoas estão tomando por conta própria. Então, esse tomar por conta própria, muitas vezes, é utilizado um medicamento num paciente que não pode utilizar, então já é uma pessoa que tem uma sobrecarga de fígado. O fígado não trabalha bem, ele tem alteração enzimática que ele não sabe, e aí ele toma, e aí ele sobrecarrega o fígado e tem um problema. Ou é um paciente que nem tem uma resistência à insulina, que é uma pré-diabetes, ou ele nem tem critérios para o uso, e ele usa, e aí ele não tem resultado e diz que a medicação não funciona. Ou a dose que é inadequada para o peso do paciente, para o peso que ele deseja perder, o tempo de uso. Então as variáveis são enormes de quem usa sem a prescrição médica, né? Então, qual a grande questão? É a pessoa buscar ajuda e o médico dizer, olha, pra você é melhor esse medicamento. Não, pra você esse não vai funcionar, porque o teu problema é compulsão alimentar, então vai ser esse. Entendeu? Olha, o teu problema é porque você tem uma deficiência hormonal, então não adianta dar um medicamento pra você emagrecer se eu não corrigir o teu hormônio. Então vamos corrigir e quando eu corrigir eu dou o remédio. Então é saber o time, né? Saber o momento de dar o remédio, quando dar o remédio, quanto tempo usar o remédio, a dose do remédio e qual remédio. Porque não existe só Ozempic. Né? As pessoas pensam Ozempic, entrou muito na moda e realmente ele tem uma eficácia muito boa. Porque agora né? já tem até inovação, né? Tem inovação, tem outros que vão chegar no mercado. Vi lá em Dubai agora, as pessoas lá vendendo normalmente. Pronto. Então assim, vão chegar novos medicamentos, a indústria farmacêutica ela não para de estudar e de avançar nessa questão da obesidade, porque é a doença que é mais pesquisada hoje. Se você entrar no Google, o que é mais pesquisada é como emagrecer. Então as pessoas estão usando de qualquer forma. O que eu vejo também é que não há uma continuidade no tratamento, né? Porque muitas vezes a pessoa só usa por aquele determinado tempo. Mais água, produção. Até porque não são medicamentos baratos, então muitas vezes a pessoa não quer ficar gastando isso, usando muito tempo. E são medicamentos que tem que ter um tempo também para usar, né? Exato. Não pode ficar, eu vou para a festa dos 25 anos do programa Check-up, então eu tenho que usar aquele vestido, então eu vou usar o Ozempic. Eu vou fazer a viagem de final de ano, porque eu vejo muitas amigas fazendo isso. Sim, sem dúvidas. E assim, usando de forma... muito pontual para eventos, para né? eventos. E aquilo não se torna um resultado único. Não é um tratamento. Ela vive no efeito sanfona, né? Querendo ou não, ela vai e volta, porque ela emagrece para um evento, depois ela engorda, porque ela chuta o balde e vai, depois ela vai lá e toma o medicamento de novo. Então, ela não tem uma mudança do estilo de vida. Então, eu concordo com o uso do medicamento, contanto que haja mudança de estilo de vida. E que a pessoa siga a prescrição médica, Isso. o tempo de tratamento. Siga né? o tempo de tratamento. Porque a obesidade é uma doença que não tem cura. Então não adianta você chegar dizendo, eu sou como uma pessoa que, por exemplo, um alcoólatra. Né? Um alcoólatra, ele vai ser alcoólatra pro resto da vida, mesmo que ele não beba há 20 anos. Então ele não pode colocar uma gota de álcool na boca, porque ele tem uma doença, ele é alcoólatra. A obesidade é o mesmo. A grande questão é porque as pessoas, elas estavam obesas, elas emagrecem, elas acham que resolveram um problema. Mas agora elas têm que entrar num segundo problema, que é manter o emagrecimento. Que é um problema tão grande quanto o de emagrecer. E aí as pessoas não têm essa ideia. Elas acham que emagrecer é maior. resolveu. Eu acho que é maior. É maior. Emagrecer tá muito fácil, né? Eu faço um desenho lá no consultório, que é um labirinto. E aí eu explico assim, olha, aqui é a obesidade. E aqui no final do labirinto, você vai chegar no final, é o emagrecimento. E aí eu mostro o labirinto todo cheio de entra, sai, vai, volta, contornos, erros, acertos, até que finalmente ela consegue sair do labirinto e ela tem um emagrecimento. Aí eu falei, tá feliz? Chegou no emagrecimento. Ela falou, tô feliz. Aí eu disse, pois agora toma outro labirinto. Mais difícil.
Agora é te manter magra. Tu vai entrar no outro labirinto, de altos e baixos, de difícil, vai e volta. É um outro labirinto. Você tem que se esforçar da mesma forma que você se esforçou para emagrecer. Porque senão vai jogar todo o trabalho e o dinheiro no lixo. Que é o que a gente vê. E é a história da cirurgia bariátrica. Muita gente reganhando. Vou te falar. No meu consultório... Recebe muito? Muito. Muito. Eu tenho, assim, acho que... Dos meus pacientes obesos, vamos colocar aqui, mínimo 30% é pós-bariátrico. Tem reganho de peso. Teve uma época que eu vi uma estatística, ainda não sei se é essa mesma estatística, eu posso estar errada, mas que 80% dos pacientes que faziam cirurgia bariátrica recuperavam o peso em até 10 anos. Ou seja, é uma estatística muito alta, porque não houve a mudança de estilo de vida. A cirurgia foi no estômago e não na cabeça. E a pessoa não mudou o estilo de vida. E ela continuou comendo, ela continuou não se exercitando, ela continuou dormindo tarde. E aí é uma bola de neve, ela reganha todo o peso. Porque é um recurso maravilhoso, se a pessoa soubesse, né? Existem as controvérsias, né? Com a indicação certa. Com a indicação certa, né? Justamente. E sabendo de todos os riscos. E fazendo o que muitas vezes os médicos indicam, que é o atendimento multidisciplinar. Terapia, né? Que é psicóloga, muito nesse caso. Tem que ver cabeça, tem que ver nutrição, tem que ver tudo. Nutricionista, não pode largar a mão do nutricionista. Nutricionista e a terapia, né? Então, um paciente bariátrico, pós-bariátrico, ele precisa estar constantemente frequentando o consultório de um psicólogo e de um nutricionista. Mas a maioria... E hoje em dia tem tanta facilidade, né, doutora? Porque tem muito... O acesso. É o acesso aos alimentos, né, mais saudáveis. Tem muita opção diet, tem muita... Né? Tem muita opção. O mercado tá florido aí. Hoje é porque realmente não é algo fácil. Realmente eu nunca tive obesidade, mas eu trabalho com isso há muitos anos. Então não é fácil. É muito difícil emagrecer. Não é fácil. É muito difícil, porque você tem que abrir mão de muita coisa, é a sua rotina, né? O dia a dia, é a família, é o hábito. Enfim, existe muitas coisas. Memória é o emocional, afetiva. A memória afetiva, exatamente. Por exemplo, lá em casa, ela vai de novo, vou contar tudo. Conta tudo que eu quero saber, conta. Por exemplo, eu sou apaixonada por bolo. Sim. Porque quando eu ia pra casa das amigas, eu ficava indo na cozinha pegar o bolo escondido, que eu adorava os bolos que as mães faziam. Aí eu ia na cozinha, então eu comia aquele bolo gostoso e tal. Então eu fiquei com isso. Na minha casa, todo dia tem que ter um bolinho com café. Por isso que eu trouxe um bolinho, aí já esconderam. Eu vou ter que comer um pedaço, já que é afetivo. Olha, eu vou te explicar. A gente chama isso de comfort food, que é o alimento conforto. Eu tive um paciente minha que eu nunca vou esquecer. Eu faço recordatório alimentar, né? E eu pergunto o que ela come e tudo. Toda paciente minha no consultório, ela tem o nutricionista da minha equipe que acompanha também, né? E aí mas eu faço antes o recordatório alimentar, e aí eu, investigando e tudo, ela me falou assim, não, todo dia à tarde eu como um bolo com café. E aí eu falando, ela disse, não, e esse bolo e tal? Comecei a conversar. Ela falou, doutora, é porque eu comia bolo com café todas as tardes com a minha mãe. E desde que ela morreu, eu continuo fazendo isso pra ter a sensação de que eu tô com ela por perto. Forte. Aquilo me tocou tanto, que eu falei, gente, jamais um nutricionista pode chegar e tirar um bolo dessa pessoa. Porque existe ali um componente emocional. Então você tem que adequar a vida daquela pessoa para que ela consiga ter aquele único momento dela. Porque é um momento ali que alimenta a alma. A gente não tá falando só de nutrir o corpo, a gente tá falando de alimentar a alma. Então é o momento que ela tem com a mãe dela, entre aspas. Né? Então, assim, jamais, por isso a individualidade, jamais você vai poder abrir mão de uma paciente comer um bolo se aquilo é o alimento conforto dela, se aquilo conforta a alma dela, né? Então, entra no bolo que você comia lá na cozinha das suas amigas. É justamente, eu tenho uma nutricionista na minha equipe que ela é maravilhosa e ela trabalha muito comportamento alimentar, que é o que a gente tem que trabalhar muito nos pacientes. E ela é uma que eu tenho muito apoio quanto a isso. Ela não tira aquilo confortável para o paciente, mesmo que aquilo não seja saudável. Aquele paciente toma Coca-Cola todo dia no almoço. Aí ela vai ajustando, vamos diminuir a quantidade, vamos mudar aqui o horário. E ela não tira, e ela vai ajustando aquilo de acordo com o bem-estar, não só físico, mas emocional do paciente. Que isso é muito importante. É a doutora Jamile. Doutora Jamile, já vamos marcar uma entrevista para o programa Check-up. Ela é maravilhosa. Para conversar. Porque tem gente aí viciada em Coca-Cola. Inclusive tem gente dizendo
que no céu a Coca-Cola vai ser nas biqueiras lá. Que Coca-Cola... Uma amiga minha falou isso, gente, Coca-Cola é tão bom que no céu vai ter a Coca-Cola celestial saindo, assim, a gente vai tomar banho de Coca-Cola. Eu espero que ela não... de lá a gente não morre mais, né? Porque... Não, aí pode tomar à vontade, de lá não morre mais, a né? de lá é eterna. Vamos passar para reposição hormonal? Eu também tô chegando aos 50. Eu acho que isso aqui foi mais uma consulta, gente, do que uma entrevista. Vocês estão notando, né, que eu tô abusando. Gente, você acredita nisso, doutora? Esse 50? Ano eu vou fazer 4,8 com essa carinha de carinha de 28. baby. Meu Deus do céu. Eu não ia falar isso, ó. Eu tô confessando tudo. A doutora Clarice está tirando coisas de mim. Eu acho que ela que tá me entrevistando hoje. O que aconteceu, o mais importante é o que você se sente. Com qual idade você se sente? O mais importante é que a minha idade metabólica e mental, pronto, não é? Eu me sinto uma garotinha. Eu me sinto Paquita da Xuxa, aquela que usava botinha. A botinha. Mas é que realmente eu não me sinto com 50, gente, né? Não me sinto. Bem, mas tá na hora de começar a ver isso, né? É a fase da gente começar a ver, ir pra consulta. Como é que é essa consulta? Da menopausa, do pré-menopausa? Pronto, vamos lá. O declínio hormonal, Natália, começa a partir dos 40, viu? Tô avançada. Ó, eu faço assim, ó. Aqui, ó, cadê a câmera pra lá, ó? Eu faço da mãozinha, certo? Então aqui, ó, 10, 20, 30. Olha o auge, 30. Aí a gente começa a cair, ó. 40, aí, ó, 50. 50 despenca. Então é aqui, ó. A gente já tem que começar a tratar aqui nesse declínio. Então, a gente já sabe dos benefícios, inclusive, da reposição hormonal antes da menopausa, que a gente chama no climatério, na perimenopausa, que é quando a gente tem esse declínio. Porque o que é a menopausa? É a última menstruação. Então, descrevendo a palavra, literalmente, menopausa é a pausa da menstruação. Então, a gente contabiliza a menopausa como se você tiver passado um ano inteiro sem menstruar. Então, você menstruou, há mais de um ano você não está menstruando mais. Então, quando contou esse um ano, você disse que você entrou na menopausa. Então, você já tem um ano sem menstruar. Essa é a descrição da menopausa. Sendo que... Só pergunta. Pode ser. Quem usa DIU e não menstrua mais? Aí fica mais complicado. Aí a gente tem que avaliar só laboratorialmente. Sim. Se não tiver menstruação, a gente só consegue identificar nos exames de sangue. Porque muitas mulheres usam DIU e param o DIU hormonal, e aí elas ficam sem menstruar, não tem como a gente avaliar. Aí a gente tem que ir para os exames de sangue, né? Mas muitas delas já têm a clínica. Então, assim, o que uma mulher com declínio hormonal ela começa a apresentar? Um dos pontos que você já falou que sente, que é o cansaço. Né? Então, quando eu tenho uma queda hormonal, eu sinto cansaço. Cabelo, a fibra do cabelo começa a mudar. Flacidez, você já nota que a pele já não tem mais aquela mesma elasticidade que tinha antes. A dificuldade para perder peso aumenta. A dificuldade para ganhar músculo é muito alta, né? Então, você tem mais dificuldade de perder peso e tem muita dificuldade em ganhar músculo. Então, é notório tudo isso, tá? Muitas delas começam a notar um ressecamento vaginal. Então, começa a necessitar de uso de lubrificante durante a relação. A libido começa a cair. Muitas começam a ter alteração do sono. Então, acordam no meio da madrugada. Às vezes, começa a ter onda de calor, que são os fogachos, que é aquele calor que sobe, sobe, sobe e depois vai embora. E a mulher fica suada. Então, hora tem muito frio, hora tem muito calor. Essas oscilações também do humor. Estava super bem, do nada chorei, comecei a ficar ansiosa, estou mais irritada, estou brigando em casa, o marido escuta eu reclamando o dia inteiro, as crianças estão sem paciência. Então também pode ser dos sintomas de declínio hormonal. E aí como a gente confirma? Exame laboratorial. A gente pode dosar. Vou citar aqui alguns, mas lógico que tem que ser avaliado no médico, né? Porque aí ele vai tanto solicitar quanto avaliar. Mas o FSH e o LH, que são hormônios produzidos aqui no nosso cérebro, que estimulam o ovário a trabalhar. Progesterona, estradiol, estrona, são importantíssimos. E a testosterona, que a gente também tem que dosar. A testosterona, ela não vai te dizer se você está ou não em menopausa ou perimenopausa. Mas esses outros sim. Você já consegue identificar através da dosagem desses hormônios. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque eu tava com muito calor hoje, eu não sei se é porque tá quente Fortaleza, é porque eu já tô chegando na menopausa. Tem essa confusão. Eu vou lhe dizer como que você vai diferenciar. Como é? Tá super frio a sala, tá todo mundo com frio, mas você tá com calor. Não, eu tô com frio. Pronto. Obrigada. É, isso aí.
É Que sobre alívio, isso. que Então, alívio. assim, às vezes, porque a nossa cidade é muito quente, então Não, porque tá muito quente, não tá, doutora? Tá muito quente. Por favor, tá quente, não Se tá esses mais de uma dias? pessoa, se todo mundo tiver com calor, ok. Mas todo mundo tá com calor, você tá com frio. Ou se todo mundo tá com frio, você tá com calor, aí tem alguma coisa aí de errada. Então tem que começar essa reposição hormonal. Obrigatoriamente, toda mulher precisa fazer a reposição hormonal. Não. Como é essa reposição hormonal? Como é que ela acontece? Vamos entender assim, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, nem todo mundo precisa, né? Vamos entender assim, que a menopausa, o grande problema não é a repouso hormônios para libido, por exemplo. Que muita mulher pensa assim, eu tenho uma vida sexual ativa, eu entrei na menopausa, eu quero repor hormônios para continuar tendo relação sexual. Até de forma preventiva. Oi? Até de forma preventiva. Até de forma preventiva. Muitas mulheres querem usar, mas não é só por esse fim. É porque a menopausa em si, ela vem junto com ela, de mãos dadas, abraçada com ela, algumas doenças. Osteopenia, osteoporose, né? Você já deve ter ouvido falar. E doenças cardiovasculares. E essas doenças, elas acontecem por declínio hormonal. Então, quando eu não tenho hormônio, essas doenças aparecem. Então, a gente estimula o uso de reposição hormonal em mulheres que podem, né, fazer reposição hormonal, não tem nenhuma contraindicação, também por esses motivos. Porque eu vou dar qualidade de vida, eu vou diminuir o risco dela para ter outras doenças. E hoje, um dos maiores riscos de morte no idoso é fratura de fêmur. Caiu, quebra o osso, hospitaliza, faz a pneumonia e morre. Então, a gente acaba diminuindo os riscos de osteopenia e osteoporose. Eu atendi semana passada uma paciente que veio para começar a reposição hormonal, ela já tem uma osteoporose. Ou seja, ela já está comprometida, porque ela demorou muito tempo para iniciar um tratamento de reposição hormonal. Então, quanto antes você começa, mais cedo você previne. Você não precisa esperar zerar os seus hormônios e você claramente estar em menopausa para começar a reposição hormonal. Contanto que você já tenha deficiência. Tem deficiência de hormônio? Pode ser tratado. Porque você não só melhora quadro clínico, qualidade de vida, que é o que eu busco, né? E eu estimulo para as minhas pacientes, como você vai prevenir outras doenças. Doença cardiovascular, osteopenia, osteoporose, né? E essa reposição é feita através de medicamentos? Bom, tem um tal do chip da beleza. Isso. Vou explicar até sobre isso. Assim, as reposições hormonais, elas podem ser feitas de várias vias de administração. Via oral, via transdérmica, via subcutânea, que é o implante, né? Então, existem as vias. O que é muito importante? Em primeiro momento, a gente detectar qual hormônio a gente vai repor naquela mulher. Né? Então, eu detectei que em você eu vou repor a progesterona, o estradiol e a testosterona. Vou repor esses 3, certo? E aí, cada um tem uma via de administração que melhor dá resultado. Então, por exemplo, a progesterona, ela pode ser via transdérmica, que é um cremezinho que você passa. Mas ela tem melhor resultado via oral. Porque ela vai se converter num outro hormônio chamado pregnenolodiol e vai melhorar o sono e o humor da mulher, se tomado via oral. Então, na menopausa, é melhor fazer a progesterona via oral. Certo? Mas, por exemplo, mulheres que estão ali grávidas e estão tendo sangramentos, a gente faz via vaginal. Entende que a via de administração que muda. Então, vai depender do motivo. Sendo na menopausa, a progesterona via oral, excelente. Agora, se a gente vai para estrogênio, né, estradiol e testosterona, via oral não é uma boa opção. Estradiol via oral nem um pouco é uma boa opção. E testosterona também não. Até por proteção do nosso fígado. E imagina só, Natália, quando a gente toma um comprimido, ele passa por um processo de metabolização. E esse processo de metabolização pode gerar medicamentos ou hormônios que a gente não tem interesse que gerem. E que sejam até perigosos para a nossa saúde. Então, a gente prefere que a testosterona e o estradiol sejam feitas ou de via transdérmica, que é o creme, ou de via de implante, que aí é outra opção. As pessoas, elas chamam de chip, o chip da beleza não é nenhum desses que eu tô falando. É um outro implante que ficou muito... Tem uma modinha aí. Estratégia de marketing e jogaram o chip da beleza. Mas esse nome, pra você ter ideia, ele é proibido de ser utilizado. Chip da beleza. Por quê? Porque ele faz uma venda muito comercial de beleza em cima de um tratamento hormonal. O chip da beleza, né, que eu não chamo chip da beleza, ele é a gestrinona. A gestrinona, ela é um hormônio que a gente faz via implante ou via vaginal, pode ser em óvulo vaginal também, para principalmente mulheres com endometriose. Então, aquela mulher que tem muita cólica, muito sangramento, mulheres com muita TPM, elas se beneficiam muito do uso da gestrinona, porque elas ficam sem menstruar,
porque é um hormônio que deixa a mulher sem menstruar, e elas melhoram de todo esse quadro clínico. E por tabela, ele ajuda no ganho de massa muscular, porque ele é um hormônio androgênico. Então ele tem um papel de esteroide, de hormônio anabolizante, né? Então, como ele tem esse papel, se a mulher usa um implante desse, gestrinona, e ela treina, ela faz dieta, ela vai ter resultado. Agora, o que a gente vê? Que as pessoas querem buscar o caminho mais rápido, colocam um implante desse para ter uma melhora de composição corporal, emagrecer, ficar cheia de músculo, e muitas vezes elas têm, é um desastre, fica, como um amigo meu fala, é o chip da feiura, porque ela começa a ter queda de cabelo, acne e ganho de peso. Então, assim, é como a gente falou no início, não adianta, a gente tem que individualizar, né? E na menopausa a gente acaba voltando mais para aqueles outros hormônios que eu te expliquei, que aí podem sim ser feitos em forma de implante. Porque tem implante, Natália, que dura de 6 meses até 1 ano. Né? Então acaba que é uma via mais prática para a mulher. Porque imagina você ter que passar aquele creme todos os dias. Porque a mulher que está na menopausa, ela tem que usar todos os dias. Ela não produz mais. Ou ela repõe ou ela fica sem. E aí ela tem que passar aquele creme de remédio todo santo dia. E muitas vezes esquece, não passa na hora adequada, começa a oscilar o hormônio. Né? E aí o implante entra como uma excelente estratégia. Porque tá lá o implante, ele vai sendo liberado, dura 6 meses alguns, que são os implantes absorvíveis, e os não absorvíveis, que são os silásticos, duram 12 meses. E aí ela tem esse tempo de ação mais longo do hormônio, né? Então tem essa vantagem. Tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. E tem que ficar usando com essa frequência, né? Sim, se você inicia uma reposição hormonal, provavelmente você tem o objetivo de não ter queda hormonal. Então, é como o Botox. Se você não quer ter ruga, você faz o Botox. Tem que fazer a manutenção. Ele vai durar ali 3 meses, 4 meses, você vai ter que fazer novamente, porque ele vai acabar. Então é a mesma coisa. Gente, essa consulta dura que horas? Seu consultório, hein? Dura quantas horas? Doutora. Não, eu preciso de mais 1 hora de podcast. Eu tenho aqui 324 perguntas que a produção me mandou, porque souberam que ela vinha para cá. Então, bombardearam nossa produção aqui com muitas perguntas. A consulta dura 1 hora no primeiro momento, né? Quando eu só vou conhecer o paciente. Quando ele volta com os exames, é mais 1 hora. Então, normalmente, a gente vai tentando, né? Eu tento fazer em 1 hora, normalmente eu passo de 1 hora. Gente, mas olha, estou muito feliz de ter te recebido aqui. Falamos sobre o principal, vocês ficaram com mais algumas dúvidas? Eu tenho que deixar um pouquinho, né, para ela voltar, né? Porque se eu for perguntar tudo hoje, como é que ela vai voltar? Para entrar em contato. Ótimo, então vamos lá. DRA de doutora. Doutora Clarissa Aguiar. Lá no meu Instagram tem tudo. Tem meu canal do YouTube, tem grupo, tem tudo que vocês imaginarem. Tem vídeos maravilhosos. Ela tá se maquiando, ela faz vídeo. Ela tá dirigindo, ela faz vídeo. Ela tá... Eu tô sempre conversando com o público. Porque eu falo muito, meu interesse ali no Instagram, obviamente, eu tô divulgando meu trabalho, é óbvio, mas eu também tenho interesse de ajudar as pessoas que não conseguem ir numa consulta. Não conseguem pagar um tratamento, mas elas vão estar ali ouvindo e vão estar aprendendo e vão estar colocando em prática. Aquilo ali já muda muita gente. Muda a vida de muita gente. Agora eu tô muito feliz porque eu vejo vocês, assim, um exemplo de família linda, que eu sou fã mesmo, te acompanho e te admiro como profissional, como esposa, como mãe e como serva de Deus, né? Sim. Você tá cada vez mais ligada a Deus, então fico muito feliz de ver e como você tem influenciado pessoas, né? Para estarem mais próximas de Deus. E a gente vê isso na tua vida, nessa tua missão, de quando essas pessoas chegam até você, você não faz só um atendimento médico. Você também fala de Deus, você também introduz o espiritual, que é o principal, né? Não tem como a gente separar, né? Não dá, como a gente conversou aqui, não tem como separar. Um espírito, né? Corpo, mente, espírito. Que habita no corpo e possui a alma. Então a gente tem que cuidar de tudo. De tudo. E sabendo que o espiritual comanda tudo. Comanda tudo. Quantas vezes a doença é da alma e não do corpo? Mas a gente tem sintoma físico. Exatamente. É um paciente que tem uma constipação porque ele tem um sentimento, um rancor guardado. Ele tá magoado, ele não perdoou. E agora o que acontece? Ele tá lá constipado, nervo vago. Então tá tudo interligado. Não tem como a gente separar. Né? E realmente você falou da minha família, é meu maior orgulho. A minha família, meu marido, que é maravilhoso, é um paizão, é um marido maravilhoso.
me ajuda demais na clínica, né? Eu não consigo dar conta de tudo, ele tá lá me ajudando, porque ele que entende de dinheiro, de investimento. Inclusive tá lançando livro, gente. Tá lançando livro. Doutor Investimentos. Eu não posso dizer o nome do livro. Pode, Ainda não. Eu não posso divulgar o nome do livro, mas em breve, nas melhores livrarias, estará lá e a gente vai divulgar em breve, quando tiver tudo pronto, lançado, a gente divulga. Qual é o Instagram dele? Coloca aqui também. @doutor, o dele é escrito mesmo, Doutor Investimentos. Doutor Investimentos, querido Paulo. Ele é anestesista nas horas vagas, mas investidor de paixão. E eu tenho muito orgulho da minha família, assim, do meu marido, das minhas filhas, de tudo que a gente construiu e vem construindo. E a minha religiosidade, né, como a gente falou agora, ter Deus mais próximo, tudo isso me engrandeceu como pessoa, assim, em todos os aspectos, inclusive dentro do consultório, sem dúvidas. Coisa linda. E vem mais, não? A fábrica é linda. Vamos providenciar. Vamos providenciar. Não dá pra parar, querida. Essa fábrica linda. Deixa eu te presentear com a nossa xícara. Não acredito que eu ganhei. Tem o chip da beleza e tem a xícara da saúde. Pronto, deixa eu ver. Que linda. Pra você colocar lá no seu consultório, lembrar da gente. Muitíssimo obrigada. Foi um amei prazer demais. te receber aqui. Eu sei que foi um podcast aí que ajudou muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas. Você continue com a sua missão linda, né, ajudando a tantas pessoas a terem mais saúde, qualidade de vida. Eu sei que você está mais feliz e é feliz por isso, porque você vê esses testemunhos todos os dias, né? Sem dúvida. De pessoas que passam pela sua vida e são impactadas. Isso. Como é bom, né? A gente impactar vidas. Mudar a vida dos outros, né? Ajudar os outros. De forma positiva, né? É o que me move. E vamos acompanhar os batizados aí, vamos ver tudo, né? Dos bebês que estão nascendo lá, dos bebês da doutora Clarissa. Dos meus babies. Né? Os babies lindos. Um beijo grande, um beijo pra tua equipe. Muitíssimo um abraço obrigada. pro maridão, pras princesas. E amei te obrigada. receber aqui, viu? E em breve estará no check-up também. Sempre estou convidando ela para participar das entrevistas, porque ela sempre acrescenta muito pra gente. Muitíssimo obrigada. Um beijo grande, que Deus te abençoe cada vez mais a sua família. E você acompanha também outras matérias importantes no programa Check-up, 25 anos no ar, TV Diário, todo domingo às 19 horas e terças às 21 horas. Beijo grande e até o próximo podcast com presenças especiais como essa aqui. Tchau, tchau.